Irmãos, tem alguns momentos que eu sonhava e Deus me permitiu viver, né? Uns momentos eu sempre sonhei em levar as minhas filhas para o altar. Tenho duas filhas e levei minhas duas filhas para o altar. Isso para mim foi de grande alegria, era um sonho que se realizou e se cumpriu na minha vida. Meu outro sonho era ver meus netos aqui na igreja, crescendo na presença do Senhor, e hoje minha netinha estava aqui, né, na frente, recebendo oração da igreja. Então são coisas que têm alegrado o nosso coração, poder desfrutar dessa bênção. E eu queria falar um pouco hoje sobre isso, sobre a grande bênção que é servir ao Senhor. A grande bênção que é a proposta de termos uma vida com o Senhor. A grande... como é que eu vou dizer assim? Não vou dizer uma jornada, mas eu vejo um caminho proposto nas Escrituras. Em todas as Escrituras, nós vemos que Deus amou o homem. É o versículo que todo cristão sabe de cor, João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não é verdade? Então Deus amou o homem e Ele entregou o seu Filho Jesus para nos dar vida. E Jesus fala lá no capítulo 10 de João, versículo 10, eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante, né? Uma vida plena, plenitude de vida. Então eu vejo nas Escrituras este projeto, este propósito. E o que eu vou ler aqui hoje está lá em Atos, capítulo 26. Eu vou ler, aqui eu estou ainda pensando de onde que eu começo a ler, irmãos. Mas acho que eu vou ler aqui a partir do versículo 12. Antes de nós vermos a partir do verso 12, deixa eu falar alguma coisa, talvez você não esteja tão familiarizado. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo um discurso diante de dois reis, Festo e Agripa. Eram reis que eram romanos, né, e que conheciam um pouco o rei Agripa, era um rei que conhecia da tradição judaica, conhecia as profecias dos profetas judeus. Então ele era mais familiarizado com a religião dos judeus. E Paulo, então, ele vai fazer um discurso para esse rei que se chamava Agripa. Era um rei romano que estava reinando sobre aquela região ali da Judéia. Então Paulo ele vai fazer um discurso em sua defesa. Por quê? Porque ele havia sido preso pelos judeus. Ele ia ser morto, aí um soldado romano foi lá, pegou ele, e Paulo era cidadão romano. Então, nem todo mundo tinha cidadania naquela época, o apóstolo Paulo tinha essa cidadania romana, e ele, então, ele apela para César, porque ele percebeu que estavam tramando uma situação para entregá-lo para os judeus, para que ele fosse assassinado. Então, ele apelou para César e não podia mais ser julgado naquela instância. É a mesma coisa que você está aqui hoje, você apela para o STF e você não pode ser julgado em São José, você tem que ir lá para Brasília, para ser julgado lá em Brasília. Então, o apóstolo Paulo estava na região da Judéia, em Cesareia, preso, e ele havia apelado para César, ele teria que ir para Roma para ser julgado, né, lá em Roma. Então, ele estava nesse período esperando. E aquele que o prendeu não tinha o que escrever. E ele falou assim, olha, como eu não sei o que escrever, Paulo, faz a sua defesa para ver o que eu falo, o que eu mando lá para César, né? Qual é a acusação que tem contra você. Então, nesse contexto, tem dois reis e mais alguns nobres ali sentados num auditório, e o apóstolo Paulo é chamado e colocado naquela sala. Então, é permitido que Paulo fale. Paulo, para quem não sabe, Paulo era judeu, ele era da seita mais fanática ou mais rigorosa dos judeus, ele era fariseu, da seita dos fariseus. E ele, então, no começo da igreja, Paulo perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo, ele prendia cristãos e forçava esses cristãos a blasfemarem, a negar a fé. A Bíblia que conta que Paulo, ele mesmo conta de si mesmo, que ele forçava as pessoas a negar a fé. E quando essas pessoas não negavam a fé, ele dava o seu voto para que eles fossem mortos. Então o apóstolo Paulo consentiu na morte de muitos cristãos. Muitos cristãos foram mortos com o consentimento do apóstolo Paulo. E ele viajou para vários lugares para prender várias pessoas que professavam a fé cristã naquela época, porque ele não acreditava. E até que então ele tem um encontro com Jesus e ele, de perseguidor, se torna um pregador. E esse pregador era um pregador perseguido. E Paulo, então, ele começa a viver essa vida, e pregando, escrevendo várias cartas.
escrevendo várias coisas e ministrando da salvação, falando do amor de Deus. E nós vamos ver aqui, ele fala sobre o encontro que ele teve. É isso que nós vamos ler a partir do versículo 12 de Atos, capítulo 26. Amém? Se eu fui muito rápido, você ficou com alguma dúvida, depois se você quiser perguntar, você pode vir que a gente converse. Se você tiver qualquer situação também, você pode ler com calma aí, né? Depois, Atos capítulo 25, 26, e você vai estar inteirado de todo esse assunto. Então eu vou ler a partir do versículo 12, Atos capítulo 26, vou ler na Nova Versão Internacional, que eu creio que você pode acompanhar. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Essas viagens para perseguir e prender cristãos. Verso 13. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Saulo era o nome judeu de Paulo, né? E Paulo era o seu nome romano. Então, por que você está me perseguindo? E então perguntei, versículo 15, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, gentios são povos que não são judeus, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir aqui como igreja. Nós estamos alegres de encontrar os nossos amigos, alegres de encontrar pessoas que talvez faz tempo que a gente não vê, de conhecer novas pessoas. Tudo isso é muito bom, tudo isso faz parte da comunhão da igreja. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós não queremos uma reunião como se fosse num clube, ou como se fosse numa festa de aniversário ou num casamento, onde nós encontramos pessoas e nos confraternizamos. Tudo isso é muito bom, mas aqui neste lugar, nós viemos aqui com o desejo e com a expectativa de encontrar o Senhor e o seu poder, para que o seu poder seja derramado nas nossas vidas, para que haja cura, transformação, salvação, libertação, para que haja, Deus, uma iluminação do nosso coração, para entrarmos realmente naquilo que o Senhor tem planejado para nós, para vivermos como homens, mulheres, ó Deus, como pais, mães, como casados, solteiros, não importa, mas vivemos todo o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para nós, e nós queremos receber do Senhor. No nome de Jesus, receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? É muito interessante, irmãos, que Jesus, ele aparece para Saulo e ele fala assim, por que você me persegue? Então Jesus, como se diz, ele se identificou com a igreja. Quando eu e você somos perseguidos, na verdade é o próprio Senhor Jesus que está sendo perseguido. E aqui tem algo que é interessante, que ele fala assim, lá no versículo 14, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Não é? Aguilhão, na verdade, para quem já andou a cavalo, aquela espora, ou o chicote daquele que está conduzindo uma carroça, ele dá aquela chicotada. Aguilhão, no grego, era traduzido por essas ferramentas de você incitar o animal a trabalhar ou a andar ou a fazer aquilo que tinha que fazer. Então, quando o cavalo não queria andar, o cara batia a espora na barriga dele, aí ele andava.
Então a ideia é que daqui metaforicamente, uma metáfora, uma linguagem, né, uma figura de linguagem, é que resistir ao aguilhão é quando você já está recebendo uma direção de Deus, recebendo algo e você está resistindo àquilo que Deus quer fazer. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava resistindo. Parece, quando nós vemos a história de Paulo, parece que Paulo ele se converteu de uma hora para outra, mas quando Jesus usa essa linguagem com o apóstolo Paulo, por que você está resistindo ao aguilhão? Isso só vai te causar dor, porque eu entendo que o Senhor já estava visitando o apóstolo Paulo. Eu acho que cada pessoa que ele forçava a negar o nome de Jesus, aquela pessoa preferia morrer ao invés de blasfemar o nome do Senhor. Eu acho que Deus estava incomodando a consciência do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel, um judeu lá em Jerusalém, que era um mestre muito famoso e muito respeitado, e esse mestre, ele era simpático à igreja, ele era contrário à perseguição da igreja, provavelmente também ali através de Gamaliel, o Senhor já estava ministrando a ele. Paulo diz a palavra do Senhor que Paulo guardou as vestes daqueles que foram as falsas testemunhas para o assassinato de Estevão. Então Estevão é o primeiro mártir da igreja que morreu apedrejado, porque uma falsa testemunha ou duas disseram que ele havia blasfemado contra o templo. Então ele foi levado para ser morto e Paulo guardou as vestes daqueles que tacaram as primeiras pedras. E Paulo então ele assistiu o julgamento de Estevão. E lá em Atos conta que no julgamento de Estevão, o Estevão ele olhou para o céu e falou assim: eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus em pé ao lado do trono de Deus. E a Bíblia diz que todos na sinagoga olharam para o rosto de Estevão e o seu rosto brilhava como se fosse o rosto de anjo. O apóstolo Paulo também viu o rosto de Estevão brilhando. Então nós vemos aqui que o Senhor já estava trabalhando com ele, tentando levá-lo a reconhecer que Jesus era o Cristo, era o Messias. E ele fala: dura coisa é você resistir ao aguilhão, porque isso só vai causar dor. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando, vou começar a pregar daqui a pouco. Mas eu quero dizer para você que se você estiver resistindo ao aguilhão, isso só vai te causar dor. Se você estiver resistindo ao poder de Deus, aquilo que Deus tem falado para você, só vai te causar dor. Eu sei que Deus tem levantado pessoas ao seu lado para falar do amor de Deus. Eu sei que a própria situação da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa, da sua família, tem ministrado ao seu coração que você precisa dar um rumo na sua vida, que você precisa de uma intervenção divina, que você precisa de Deus, e mesmo assim, pode ser que você esteja resistindo ao aguilhão, resistindo à direção que Deus está te dando, resistindo a esse chamado do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, resistir ao aguilhão só nos traz dores. Mas quando então você se lança no rio de Deus, quando você se lança naquilo que Deus tem para fazer, irmão, aí não é dor, aí é bênção. Eu falo isso por conhecimento próprio, desde 1990. Já há 33 anos eu tenho andado por esse caminho. E desde lá para cá é só bênção. Só bênção em nome de Jesus. Amém? Irmão, então agora eu vou começar a pregar. Você está preparado? Amém? Eu pergunto para a minha netinha assim, para Olívia: está preparada? Ela fala: tá. Aí ela já sabe que vem uma bagunça. Eu faço: então segura no vovô. Dela segura. Aí eu ligo o liquidificador para fazer o suco e saio rodando com ela na casa, como se fosse um liquidificador. Mas eu pergunto: você está preparada? Ela: tá, vovô, tá. E segura firme. Segura firme na cadeira aí que vem bomba, amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, tem um versículo que me chamou demais a atenção aqui, lá em Atos capítulo 26, versículo 18. E esse versículo tem a ver com o propósito para o qual Deus chamou o apóstolo Paulo. Esse verso para mim mostra um propósito, uma história de vida que Deus chamou o apóstolo Paulo. E Paulo depois ele fala assim: olha, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Essa é uma declaração tão linda de amor ao apóstolo Paulo, quando ele falava com os líderes da igreja. Ele falou assim: em nada eu tenho a minha vida preciosa, a não ser que eu cumpra o chamado que o Senhor fez para eu viver. Esse aqui era o chamado de Paulo, Atos 26, 18. Para ele, então, Paulo seria enviado para os judeus e também para os não-judeus, com uma tarefa: para
abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então esta era a tarefa, este era o propósito para o qual o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Senhor, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, das trevas da onde você não consegue ver nada, para a luz aonde você consegue enxergar melhor, do poder de Satanás para Deus, do poder de Satanás, um lugar de prisão, de opressão, de acusação e de condenação, para Deus, um lugar de libertação, um lugar de perdão, um lugar de vida abundante. A fim de que vocês possam receber o perdão dos pecados. E a terceira coisa, para que também possam receber uma herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Fazer parte de um povo que tem propósito de vida. Conversão, libertação, perdão e herança, ou seja, um propósito. Primeira coisa que eu queria falar então, abrir os olhos e converter das trevas para a luz. Vamos ver novamente o versículo 26, Atos 16, quando Paulo está dando testemunho, diz que Deus falou para você: agora levante-se e fique em pé, porque eu apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu ao meu respeito. Então, dessa forma, irmãos, nós vemos aqui que o chamado de Paulo era para testemunhar. Testemunhar. Irmão, glória a Deus pela teologia. Eu gosto de teologia. Eu fiz faculdade de teologia. Eu gosto de estudar o grego. Eu gosto de estudar o hebraico. Embora não saiba muito, porque é muito difícil, mas eu gosto de ver lá, dou uma olhada, né? Eu gosto de ler pensadores. Eu leio irmãos que não têm a mesma linha teológica que eu, porque eu gosto de entender por que eles pensam daquele jeito. Eu leio também autores que têm a mesma linha teológica que eu tenho, né? Porque eu vou ali compartilhando daquilo. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de saber, é uma bênção. Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho é uma história, é uma notícia. Amém? O Evangelho não é teologia, o Evangelho não é uma matéria fria, o Evangelho não é sociologia ou filosofia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então tudo isso é muito bom, mas se não vem acompanhado de transformação, não tem sentido. Aí irmãos, vira religião, e nós não somos religiosos, amém? Nós somos cristãos, filhos de Deus, somos pessoas chamadas para viver tudo aquilo que a Bíblia nos promete a viver. Então, irmãos, nós vemos aqui que o chamado de Paulo, ele era para testemunhar, para contar a história da sua vida. É isso, irmãos. Qual é o trabalho da igreja? Irmãos, nós temos que testemunhar. Você precisa contar a sua história para alguém. Não me responda. Não me responda. Você contou a sua história para alguém? Nós estamos hoje no dia 18 de junho. Vamos pegar só o mês de junho. 18, faz 20 dias, vamos pegar 20 dias. Você contou a sua história para alguém? Que Deus mudou a sua vida? Que Deus libertou você do vício? Que Deus mudou a sua história? Que Deus realizou algo na sua vida? Que Deus te perdoou? Você contou a sua história para alguém? Porque nós somos chamados para testemunhar. E testemunhar é contar aquilo que Deus fez em nós. Aquilo que Deus está fazendo em nós. Porque o testemunho, ele abre os olhos das pessoas. O testemunho, ele traz iluminação. O testemunho, ele lança luz nas trevas. Se você chegar para alguém e começar a falar assim, olha, você sabia que lá na Bíblia, no versículo tal, está escrito ali que o Messias viria? Tem gente que não vai entender, irmão, que não vai entender. Mas se você sentar e falar assim, olha, Deus está fazendo algo na minha vida. A pessoa vai ficar olhando para você assim, como assim, Deus? Mas Deus fala com você? Aí vai virar para mim e falar, esse cara é louco, né? Que Deus fala com ele. Não é assim? Não, mas Deus falou comigo. E o cara vai olhar para você e vai ver um brilho no seu olhar. Ele vai ver um sorriso nos teus lábios. Ele vai ver uma paz no seu coração. E aí, irmão, aí a pessoa vai falar assim, gente, alguma coisa. Aí ele vai ser atraído para a luz, assim como o mosquito é atraído para a luz, irmãos.
As pessoas vão olhar para você e elas vão perceber que Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Se elas estiverem no momento certo, abertas, elas vão ter um contato com o Evangelho genuíno que mudou vidas, que transformou vidas. E elas vão ser atraídas para o Senhor. E aí elas vão começar a perguntar, mas vem cá, mas o que está acontecendo? Como que é esse negócio? Aí você pode ir para a teologia. Aí você vai lá, aí você explica, você conta, você fala, né? Por isso que é bom você conhecer um pouco a Bíblia, pelo menos um pouco, para você poder dar o start, né? Dar o início na vida daquela pessoa. Mas o testemunho é o que traz iluminação e que traz luz. Então, Deus falou para Paulo, olha, eu vou colocar você como testemunha para tirar elas das trevas. Irmãos, as trevas é um lugar onde a gente não vê. Você não vê direito. Quem já levou susto quando você chega num ambiente assim, irmãos, e tem uma coisa, né? Eu, às vezes, saio de casa lá, e tem uma cadeira, saio de noite para pegar uma água. Aí tem uma cadeira fora do lugar. Você olha, parece que tem alguém na sala, irmãos. Quem já teve essa sensação? Já tiveram? Aí você está andando assim, se tiver então uma blusa pendurada na cadeira, misericórdia. Você sai no escuro, não devia ter nada, daqui a pouco você vê um negócio assim com a blusa, você já para, leva aquele susto, porque está escuro, irmão. A hora que você acende a luz traz revelação. Ele revela que é só uma cadeira com uma blusa pendurada. Você não precisa ter medo. Então a escuridão, as trevas, é um lugar de escuridão espiritual. Onde há trevas, irmãos, há engano. Onde há trevas, nós não vemos com clareza. Há engano e confusão. Onde há trevas, você não sabe que Deus te ama e te perdoa se você se arrepender dos seus pecados. Onde há trevas, não há esperança. Onde há trevas, você não consegue enxergar muito longe. Mas quando então nós recebemos o testemunho do Evangelho, saímos das trevas e a gente vem para a luz, nós começamos a enxergar com clareza que existe um Deus que criou todas essas coisas. E esse Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aí você começa a enxergar pessoas que estão sendo transformadas pelo Senhor. Eu lembro quando eu e a Adriana começamos a ter contato com a palavra de Deus. Nós estávamos casados já há 1 ano e meio. Não tínhamos nada a ver com Deus. Eu não queria saber de Deus, irmãos. Esse é o meu testemunho. Nós casamos, a Adriana perguntava assim, você já rezou para dormir? Eu falei assim, não quero rezar, não. A minha vida é ótima, não preciso. Sabe aquele testemunho de que eu era drogado, eu era assim, eu estava angustiado, eu tinha um vazio, eu tinha depressão. Aí Deus me achou. É maravilhoso isso. Eu acho, então, para mim, Deus ele precisava entrar na vida de quem tinha problema. Eu não tinha problema. Eu não queria saber de Deus, porque eu achava que Deus ia me dar problema. Não sei se você pensa assim, eu pensava assim. Não preciso de Deus, eu acreditava em Deus, achava legal, mas eu não queria saber. E a Adriana, às vezes eu chegava em casa, a Adriana angustiada, chorando. Você está chorando por quê, Adri? Não sei. Mas o que aconteceu? Se você ficar perguntando, eu fico pior ainda. Então, eu falei, mas eu te amo. Ela chorava, eu sei que você me ama, eu também te amo. E chorava, deprimida, angustiada, sem saber o porquê, porque ela sentiu um vazio no seu coração. Meus irmãos, eu nunca senti vazio no coração. Eu nem sei quando a pessoa fala, eu senti um vazio no coração, não sei o que é isso. Porque eu preenchi o meu coração de outras coisas. Eu preenchi o meu coração de conquistas, eu preenchi o meu coração com amigos, eu preenchi o meu coração com prazeres dessa vida, desse mundo. Então eu não senti o vazio no meu coração. Mas quando nós começamos a ver que o testemunho, a primeira pessoa que me testemunhou foi o Silvio e a Tânia, começaram a testemunhar do que Deus estava fazendo na vida deles. Então nós começamos a encontrar pessoas que haviam sido transformadas pelo Senhor. E nós começamos então a ver que Deus estava tocando vidas e mudando vidas. E aquilo ali então trouxe uma paixão ao coração da minha esposa. E ela queria conhecer a Deus de todo jeito. E eu confesso para você, continuava frio e distante, porque eu não sentia necessidade. Mas eu queria viver bem. Quem não quer viver bem? A minha conversão foi assim, mas foi durante um louvor, que eu senti que eu era separado de Deus. Ao ver uma senhora adorando a Deus, Deus me revelou aquela mulher. E eu vi aquela mulher cantando para Deus e Deus estava ouvindo ela cantar. E eu tive a convicção e a revelação quando o rosto dela brilhava. Eu não conhecia a Bíblia, né? Aqui a gente vai ler na Bíblia que o rosto de Estevão brilhava.
E eu olhei o rosto daquela mulher, o rosto dela brilhava, e aquilo chamou minha atenção no meio de uma multidão, uma igreja cheia de gente. E eu olhava só para aquela senhora, com um rosto que brilhava na presença do Senhor. E eu olhei para ela e falei assim, eu não sou como ela. O rosto dela brilha, o meu eu sei que não. E naquele momento eu senti uma separação de Deus. E eu queria ser como aquela mulher, que pudesse adorá-lo de todo o seu coração. E ali eu entreguei a minha vida, irmãos. Acho que é por isso que eu gosto tanto, que eu oro, até hoje eu oro com música. Eu pego o violão, a Adriana fala assim, vamos orar? Eu falo assim, vamos, posso pegar o violão? Mas precisa do violão? Eu falo assim, preciso do violão. Vamos orar? Vamos, já quero sentar no teclado. Ou então tem que botar uma música. Qualquer coisa, porque eu me converti durante um momento de adoração. E no momento de adoração é um momento que você está contemplando a glória, a beleza, a santidade, o poder de Deus. Foi nesse momento que eu me converti. Irmãos, então a luz, ela nos traz estas coisas. Ela revela o nosso estado. E quando alguém fala de nós, para nós, do amor de Deus, quando alguém fala para nós que está vivendo algo com Jesus, aquela luz, então, ela traz revelação para nós. Fala assim, gente, eu quero viver isso aí também. Eu quero viver isso. A Adriana estava contando aqui na sexta-feira que um irmão subiu aqui e deu testemunho de que o seu joelho foi curado. Num culto, aí quando ela desceu para orar com outro irmão, o irmão falou assim, olha, eu vi aquele cara lá, né, a pessoa que estava visitando a igreja, não havia se convertido ainda, estava visitando, e falou assim, eu vi aquele rapaz dando testemunho da cura do joelho, eu tenho um problema no joelho, a Adriana orou com ele, foi curado na hora, pegou o pé, começou a torcer, eu falei assim, gente, vai que agora ele quebra o joelho dele se não tivesse ruim, né? Mas começou a mexer para lá, para cá, e o cara foi curado na hora, começou a chorar, vendo a glória de Deus e o poder de Deus. Hoje ele está aqui servindo a Deus conosco, amém? Então são coisas que a gente vê o poder de Deus sendo derramado, mas porque o testemunho ele traz iluminação. Cara, se o cara viveu aquilo ali, eu quero viver também. Se Deus restaurou esse casamento, eu quero restaurar o meu. Se essa pessoa venceu o luto, eu também quero vencer. Se essa pessoa está vivendo bem, eu também quero viver. Se estes pais estão conseguindo cuidar bem dos filhos, eu também quero cuidar. Olha, se essa família tem recebido de Deus, da graça, do amor, tem prosperado, eu também posso prosperar. O testemunho daquilo que nós vivemos, irmãos, ele coloca sal na nossa boca, dá sede de beber das águas vivas que descem do trono do Senhor. Então, querido, testemunho, conte o que Deus está fazendo na sua vida, fale com pessoas, fale daquilo que você vive, e você vai ver, porque a vida cristã ela começa quando nós somos iluminados, quando vem luz sobre as trevas. E a vida cristã ela continua também dessa forma, irmãos. Porque pode ser que você foi iluminado em uma determinada época da sua vida, mas se você não continuar na presença de Deus, você vai perder isso. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, vou ler rapidamente, não precisa abrir. O apóstolo Paulo está orando pelos Efésios, ele diz assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, o apóstolo Paulo estava orando pela igreja. A carta aos Efésios não é uma carta para não cristãos. A carta aos Efésios é uma carta para uma igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Então Paulo está escrevendo para aqueles que já conheciam a Deus e andavam com Jesus. E ele diz assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam conhecer a esperança para a qual vocês foram chamados, e também para que vocês possam conhecer as riquezas da herança dele, que ele tem para vocês. Então, irmãos, a vida cristã ela começa quando somos iluminados, mas ela continua com iluminação. Você não pode se contentar com aquilo que você vive, você precisa conhecer mais de Deus. Nós precisamos conhecer mais de Deus. As riquezas da herança do Senhor. Amém? Lá em Apocalipse 3:17, o Senhor Jesus fala para a igreja, né? A igreja de Laodiceia, que era soberba e que achava que estava tudo bem, diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre
roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, aqui Jesus está falando com uma igreja, a igreja de Laodiceia. Vocês precisam de colírios para colocar nos olhos a fim de que vocês possam enxergar. Irmãos, um cristão precisa enxergar. Você precisa enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Um cristão, ele tem olhar de fé. O cristão, ele não anda olhando cabisbaixo. O cristão, ele anda olhando para o alto, para frente, para ver aquilo que Deus está propondo, para caminhar no caminho que Deus está direcionando os seus pés. Um cristão não é aquele que olha para a sua família e desanima. O cristão é aquele que olha para a sua família, vê a situação, olha para o alto, levanta as mãos e declara: Senhor, a minha casa viverá um milagre. O cristão não é aquele que olha para a situação de enfermidade e desanima. Ele olha para aquela situação e fala assim: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, aquele que cura, que transforma. Eu creio na cura, eu creio no teu amor, eu creio no teu poder. O cristão não é aquele que anda sem olhar, como que se estivesse tateando, mas a caminhada do cristão é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, irmão. Vai ficando cada vez mais clara e você vai caminhando, e você vai enxergando mais, você vai caminhando até ser dia perfeito. O dia perfeito é o meio-dia, onde o sol está na sua plenitude. Amém? Essa é a caminhada do crente. Nós vamos caminhando e as coisas vão se esclarecendo, porque vamos conhecendo a Deus e vamos tendo noção daquilo que está acontecendo, e vamos caminhando mais e as coisas vão ficando mais claras, porque Deus quer abençoar as nossas vidas. Nós precisamos enxergar a nossa situação, e nós precisamos enxergar com olhos da fé aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Segunda coisa que Deus falou para Paulo, primeira coisa, que ele queria que contasse o testemunho, para que as pessoas saíssem das trevas para a luz. Segunda coisa, do poder de Satanás para o poder de Deus. Da potestade, da autoridade de Satanás para o poder de Deus. Existem dois grandes males na igreja, ou na humanidade. O primeiro grande mal é aquele que acha que o diabo não existe. Nada é culpa do diabo, o mal está no homem. É verdade, o mal está no homem, mas algumas coisas são culpa do diabo. O outro segundo mal, também muito parecido com esse, é achar que tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do diabo. A hora que está botando culpa do diabo, o diabo está assim, você que errou e eu que sou culpado. Então são dois males. Você achar que o diabo não existe e você achar que tudo é culpa dele. Irmão, nós precisamos de equilíbrio bíblico. A Bíblia fala que aqueles que não conhecem a Jesus, infelizmente, estão debaixo do poder de Satanás. Como está lá em Efésios capítulo 2, Paulo ele se inclui. Nós éramos filhos da ira, fazíamos a vontade da nossa carne. Nós andávamos desgarrados, sem conhecimento de Deus, fazendo qualquer coisa. Debaixo éramos, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira. E aqui nós estamos vendo aqui, está em Efésios, Paulo falando disso no capítulo 2. E nós vemos aqui, então, o próprio Jesus apareceu para Paulo e falou assim: olha, eu quero então que você testemunhe para tirar as pessoas das trevas, para a luz. E eu quero também que você testemunhe para tirar as pessoas do poder de Satanás e colocá-las debaixo do poder da autoridade de Deus. Há um texto paralelo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Onde o Senhor fala, que Paulo escrevendo diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, quando você é tirado do reino das trevas e colocado no reino da luz, a primeira coisa que acontece é porque você foi perdoado. Ou seja, o pecado, ele te prende, ele te aprisiona. O pecado traz condenação, o pecado traz separação de Deus, o pecado traz trevas sobre a vida daquele que o pratica, o pecado traz escravidão, porque Jesus disse em João 8,34, que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas quando nós então entendemos, e o Senhor ilumina a nossa vida e nos traz para um lugar de perdão, nos traz para um lugar de vida abundante, nos traz para um lugar de redenção, irmãos, aí nós podemos viver livres. A mensagem do Evangelho nada mais é do que um chamado ao arrependimento, para que eu e você saiamos das trevas e venhamos para a luz. É para isso que Deus alcançou o apóstolo Paulo.
Claro que aqui Paulo está falando da experiência dele, mas irmãos, nós não podemos falar também da nossa experiência? Talvez a gente não vá sair por aí pregando, escrevendo, cartas e sendo escritores famosos, tudo bem, eu entendo isso, cada um na sua dimensão, cada um na sua intensidade, mas será que nós, como igreja, não somos chamados a viver esta realidade, de ser aqueles que proclamam a verdade de Deus, de ser aqueles que proclamam o testemunho do Senhor, de ser aqueles que proclamam que Deus está fazendo coisas grandes, Deus está mudando vidas, eu posso contar o meu testemunho, eu posso falar do perdão que eu recebi, eu posso falar da graça de Deus que está sobre a minha vida, e então, querido, testemunhar para que mais e mais pessoas entendam que eles são chamados ao arrependimento, para sair das trevas para a luz, do poder, da autoridade do diabo, para a autoridade e o poder de Deus. Será que nós não temos esse mesmo chamado? Eu acredito que nós temos esse chamado. Amém? Nós, como igreja, temos esse chamado. O império das trevas, Colossenses 1,13, tem uma versão, revista atualizada, diz assim: Ele nos tirou do império das trevas. O império das trevas é um lugar de opressão, é um lugar de prisão, é um lugar de condenação. Mas o reino da luz, o reino de Deus, é um lugar de cura, libertação, é um lugar de bênção, é um lugar de clareza, onde nós vamos caminhar com o Senhor. Somos libertos, amém, irmãos? Quando você não está mais no império das trevas, você não pode ser oprimido mais. Você não pode mais ser oprimido a mentir. Entendeu? Outro dia, estava vendo televisão, essa semana, vendo televisão, e homem é assim, né, irmãos? Não sei você, eu começo a assistir filme de qualquer parte do filme, falta 5 minutos para acabar, eu começo a assistir. A Adriana, o que você está vendo? Estou vendo esse filme aí, mas está no final. Você vai, deixa eu ver o final. Mas você viu o começo? Não, não vi. Não tem problema, né? Para mim está tudo certo, eu fico ali mudando. Acho uma cena interessante, assisto um pouquinho, então sou assim. Não sei se você é assim também, né? Nem todo mundo é desse jeito, né? Bom, eu estou lá, zapeando, daqui a pouco coloquei num canal, e ali tinha uma cena de sensualidade, de uma situação que me chamou a atenção. E aquilo ali me chamou a atenção, na hora eu mudei de canal. Por quê? Porque eu sou livre, irmãos. O Senhor me libertou, eu não preciso ficar vendo aquilo ali. Agora, pastor, o senhor teve vontade de ver? Tive. Nossa, pastor. Uai. Mas o senhor viu? Não. Por quê? Porque eu sou livre. Quem está entendendo? Você é livre. Você é livre. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Mas não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Não vamos usar da liberdade que o Senhor nos chamou para dar vazão à vontade da carne. Não. A minha carne me obedece, a sua carne te obedece. Romanos diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Então, irmãos, são coisas que nós vivemos por quê? Porque saímos da opressão, saímos da acusação, saímos da prisão. E se você tem andado com Jesus e ainda se sente preso em algumas coisas, irmãos, eu estou contando isso aqui hoje, para que a luz de Deus venha sobre a sua vida e você possa entender que você pode sair, irmão. Você é livre. Você é livre. As trevas não podem mais nos oprimir, porque é a realidade do cristão, a realidade posicional do cristão. Que, imagina que um mundo espiritual, o camarada estava nas trevas. Mas no mundo espiritual você foi tirado debaixo da autoridade do poder do diabo, e você foi colocado aqui num outro lugar. Aí aqui o que impera, o que reina, o que está sobre você é a autoridade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, onde temos perdão e redenção. Você está aqui. Mas se você está aqui, por que você vive como se estivesse ali? Não tem sentido. Você tem que viver, tomar posse da sua liberdade, tomar posse da obra de Deus na sua vida e rejeitar todo o pecado, e você vai ver, se posicione. Você vai ver que Deus vai te libertar. Já te libertou. Viva aquilo que Deus tem para você. Terceira coisa, última coisa, não é? Lendo novamente lá o versículo 18 de Atos 26. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui, irmãos, há uma herança
para você e para nós como cristãos. Essa herança é um propósito de vida. Um propósito de vida, um caminho para viver, algo para viver, uma vida maravilhosa para desfrutar, promessas para desfrutar na presença de Deus, promessas para eu viver com a minha esposa. Nós já somos avós, nossas 2 filhas se casaram. Irmãos, a gente curte cada dia. A gente brinca, a gente se alegra. Nós estamos com neto, nós estamos felizes. Nós estamos sem neto, nós estamos felizes também. Nós estamos com as filhas em casa, é uma alegria, irmãos. Quando elas vão embora também é uma alegria. Nós estamos bem de qualquer jeito. Só fico triste se ficar longe dela. Né? Mas a gente está bem, irmãos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém? Eu lembro uma vez eu fui conversar com um homem, e esse homem, ele chorando, falou assim, a minha filha vai casar amanhã. Eu falei assim, ué, mas isso não é bom? Eu chorando, penso num homem adulto, na época minhas filhas eram adolescentes. E ele falou assim, não, mas ele vai dormir com a minha filha. O cara chorando, sofrendo. Eu falei assim, gente, mas não é para isso que casa? Fiquei pensando comigo, né? Mas não casa para isso mesmo, né? Não, é bênção o casamento dos seus filhos, é uma bênção. O casamento da sua filha é uma bênção. Se você ensinou os seus filhos no caminho que eles devem andar, jamais vão se desviar dele. Se você ensinou, você está vendo seus filhos crescendo. Né? Para mim foi uma alegria, meus 2 genros estão aqui. Uma alegria levar a Fernanda até o altar para o Adilson, foi uma alegria disso, já te falei isso. Para o Marcelo também falei, foi uma alegria levar a Flávia para você até o altar. Uma bênção, irmãos. Eu tive aumento de salário. Parei de gastar com as 2. Passei a conta para eles. A pandemia veio. Eu falei, não é possível que nem na pandemia eu vou ter um neto, cara. Tive 2 netas na pandemia. A gente se diverte, a gente se alegra. Ser crente é ser alegre, é ser abençoado, é ser livre. É você olhar nos olhos das pessoas, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, olhar nos olhos e com tranquilidade botar a cabeça no travesseiro e dormir. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais no reino das trevas. O Senhor já nos libertou, nos colocou no reino do seu amor. Nós somos perdoados, libertos, podemos enxergar, podemos ver, temos olhos de fé, desfrutamos do amor, do poder, da graça de Deus. É naquele lugar que o milagre acontece. Aleluia. Aleluia. Então temos uma herança, irmãos. Essa herança fala da nossa eternidade, é claro. Fala da eternidade que passaremos com o Senhor. Mas também essa herança fala da vida aqui na terra. De nós desfrutarmos da nossa comunhão com Deus agora, sermos curados das nossas dores, sermos curados dos nossos erros, sermos perdoados daquilo que nos aprisionava. A herança dos santos na luz é desfrutar de vida agora, irmãos. É isso que Deus promete para nós, vocês têm herança. Assim, Deus, imagina, Deus falando com Paulo, assim, Paulo, eu estou te chamando. Paulo teve um encontro sensacional, falou assim, cara, eu estou te chamando para você testemunhar, para tirar as pessoas das trevas para a luz, para tirar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus, e para anunciar para essas pessoas que não apenas vão ser perdoadas, não apenas vão ser assim, libertas de ir para o inferno, não apenas isso, mas elas têm uma herança de vida, uma herança de comunhão comigo, uma herança para viver nesta terra vida abundante, uma herança para viver coisas lindas e tremendas junto comigo, porque eu quero andar com elas, eu quero estar perto delas, eu quero colocar o meu espírito nessas pessoas, eu quero me revelar a elas, eu quero mostrar a elas o quanto eu as amo, e eu quero fazer delas também testemunhas do meu poder. Irmãos, então nós olhamos isso daqui e vemos a herança do cristão. Como li lá em Efésios, que Paulo orava para que os olhos do coração da igreja fossem iluminados, para conhecer a riqueza da gloriosa herança dessas pessoas no meio dos santos. É incomparável a grandeza do seu poder, do poder de Deus para conosco. Irmãos, então você recebeu uma herança, algo que veio do seu Pai Celestial. Você recebeu uma herança. Quantos gostariam de receber uma herança de R$1 bilhão? Eu gostaria, né?
Quantos gostariam de receber uma herança? Quantos, aquela herança, né, milionária? Eles falam assim, nossa, meus problemas acabaram. Agora eu vou poder viajar, eu vou poder comprar um carrão. Né? As pessoas já pensam, quando você... Né, se eu falasse para você agora, e falasse assim, olha, você, pastor Fábio, você recebeu uma herança de, sei lá, 5 milhões de reais. O que você pensa? Aleluia, né? Já vou comprar um apartamento, já vou comprar uma casa na praia, vou investir uma grana aqui para viver do lucro, tal. Quando você recebe uma herança, você já começa a pensar o que você vai fazer para desfrutar ela. Não é assim, irmãos? Então deixa eu falar de novo para você. Você recebeu uma herança de Deus. A nossa reação deve ser assim, vou começar a desfrutar. O que eu preciso fazer para viver essa herança? Deus, onde é que está? Hein, Gabriel, você recebeu uma herança de 10 milhões de reais. Beleza, pastor, onde é que está? Está no banco tal. Né? Você recebeu uma herança do céu, onde é que está? Está aqui, nas Escrituras. Está no relacionamento com Deus, vai ter relacionamento com Ele para você descobrir qual é a sua herança. Vai vivenciar aquilo que Deus tem para fazer. Por que você, quando pensa em dinheiro, você já pensa em aproveitar e gastar? Mas quando eu falo que nós temos uma herança espiritual, a gente fica assim, tá bom, uma herança espiritual. O que será uma herança espiritual? Irmãos, é muito mais valioso do que ouro e prata, porque nós não fomos comprados por ouro, prata, pedras preciosas, coisas que se corrompem, mas fomos comprados, somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Não pode ser calculado o seu preço, sabe por quê? Porque nem toda a riqueza desta terra, deste mundo, nem toda a riqueza poderia comprar a salvação da sua alma, mas houve um cordeiro que subiu numa cruz, sem pecado, sem mancha, sem nenhum defeito. Esse cordeiro subiu naquela cruz, derramou o seu sangue puro, precioso, para que eu e você pudéssemos ser redimidos, não por dinheiro, não por preço, mas pelo amor que Ele manifestou sobre a minha, sobre a sua vida. Irmãos, então ele diz, Paulo, vai e conta isso, porque eles têm uma herança para desfrutar. Irmãos, se eu e você não desfrutarmos esta herança, nós estamos errando feio. Estamos errando feio, porque temos uma herança para desfrutar. E essa herança tem a ver com uma vida liberta, tem a ver com uma vida perdoada, tem a ver com uma família restaurada, tem a ver com liberdade no Espírito, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com tudo aquilo de bom que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Vamos viver essa herança para a glória de Deus. E somos herdeiros, sabe por quê? Porque fomos adotados como filhos. Nós não éramos dignos dessa herança. Mas a partir do momento que o Senhor nos adotou, passamos a ser filhos de Deus. E essa herança então compreende todas as promessas do Senhor para nós. Eu não sei, irmãos, eu quando penso nisso, eu já quero sair gastando. Eu já quero sair gastando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela herança que o Senhor tem. Irmãos, então, nosso papel como igreja, primeiro é viver essa realidade. Porque se você e eu não estamos vivendo essa realidade, como é que nós vamos compartilhar aquilo que nós não temos? Você só pode compartilhar o que você tem, quem concorda? Não é? Se você chegar na minha casa, se eu tiver lá um suco de laranja, eu posso compartilhar o suco de laranja com você. Se eu não tiver o suco de laranja, você vai tomar água, irmão. No máximo uma água com gás, que tem lá às vezes. Mas se eu tenho lá um suco de laranja, eu posso compartilhar com você. Agora, se eu tenho vida com Deus, se eu estou vivendo a herança, eu posso compartilhar isso com as pessoas. Eu posso compartilhar isso com as minhas filhas. As minhas filhas eram pequenas. As duas são adoradoras. Tocam instrumentos melhor do que eu, graças a Deus. Hein? As duas cantam bem, adoram o Senhor. Elas abrem a boca e saem cantando. Mas eu compartilhei com elas isso que Deus me deu. A alegria de estar na presença do Senhor em louvor e adoração. Então muitas e muitas vezes elas adormeceram comigo sentado no quarto tocando violão, chorando na presença do Senhor. Muitas e muitas vezes elas adormeceram comigo cantando em línguas. Adorando o Senhor. Na verdade, quando elas eram bebezinhas, mamavam, e tem que botar para arrotar,
e eu colocava ela aqui no ombro e saia dando aquele tapinha para o bebê arrotar depois de mamar, e eu ficava adorando a Deus cantando em línguas. Isso de alguma forma. E eu não sabia, irmãos. Eu não sabia, mas isso entrou no coração delas. Entrou na vida delas. A Flávia, antes de se casar com o Marcelo, antes de que ela voltou da faculdade, arrumou um emprego, e um pouquinho antes ali, estava trabalhando no meio período. Ela ficava meio período no quarto, com a porta trancada. Eu só ficava ouvindo o barulho do teclado. Ela ficava a tarde toda, a manhã toda, adorando a Deus. Adorando a Deus, adorando a Deus. Você pode compartilhar isso com seus filhos. A sua vida é compartilhada. Se você não ama a igreja, dificilmente seu filho vai amar a igreja. Se você não ama o reino, dificilmente o seu filho vai amar o reino. Se você ama a igreja, os seus filhos vão amar a igreja. Irmãos, é fato. Pastor, mas como é que eu posso resolver isso? Irmãos, deixa a luz de Deus entrar na sua vida. O que precisa resolver? Deixa a luz de Deus trazer clareza para que você possa enxergar. Como o Senhor Jesus disse à igreja da Laodiceia: compra colírio para ungir os olhos para que você veja. Enxergue a situação agora. E enxergando, vamos nos humilhar diante do Senhor. E vamos deixar que Deus faça algo maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Queria que você ficasse em pé. Quero orar com você nessa manhã. Irmãos, Deus tem ministrado ao meu coração algo. E eu creio que nós vamos fazer isso hoje com muito temor. Com muito temor, mas com muita ousadia. Deus tem me incomodado que nós, como igreja, nós precisamos orar mais, irmãos. E nós, como pastores, queria chamar os pastores aqui à frente, os líderes de ministério também, você que lidera um ministério, vem aqui à frente para nos ajudar. Nós que estamos à frente, liderando, nós temos que orar mais e orar por vocês, com imposição de mãos, e declarar a bênção de Deus, declarar algo novo de Deus sobre a sua vida. Quando o pastor Fabiano ministra uma canção, quero convidar você a sair do seu lugar. Você que quer enxergar melhor, você que quer desfrutar essa herança, você que quer viver algo novo, você que sente necessidade de viver algo novo. Eu quero que você venha aqui, nós queremos orar com você com imposição de mãos, ministrar sobre a sua vida, cura, libertação, não importa o que está no teu coração. Nós queremos que Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida hoje, nesse momento. Irmão, eu te dou liberdade para você vir aqui receber uma oração.